No episódio anterior, a gente falou sobre acontecimentos na cultura pop que culminaram com comportamentos de repetição relacionados ao suicídio. Na música, muitos artistas já esboçaram seu sofrimento. Nos anos 80, bandas como Joy Division cultuavam a tristeza em suas letras. Na década de 90, tivemos as bandas grunge como Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains, que perderam integrantes para o suicídio. Nos anos 2000, tivemos os emos, que de alguma forma replicavam a tristeza mostrada nas décadas anteriores. Parecia ser bonito ser triste. Falei com o músico Esteban Tavares a respeito da sua percepção sobre a arte e o sofrimento. Na verdade, isso aí não é nos anos 80 e nos anos 90. Isso aí vem da arte pré-Cristo e, quem sabe, pré-socrático. É pré-filosofia, porque existem duas coisas. Uma coisa é o romancista escrever sobre a decepção como uma obra em que tu te emociona, mas depois daquilo tu até pode ficar alguns dias pensando, mas depois passa, porque isso é a emoção que a arte te traz. E outra coisa é esse mesmo romancista se botar no lugar da obra e assumir o personagem de tristeza. Porque a arte triste sempre existiu e nunca vai deixar de existir, porque ela é bela, assim como a arte feliz, como... Bom, ela é bonita, ela é o que faz as pessoas sentirem. A questão é que tu não pode só pegar esse personagem pra ti. Isso não é um problema de quem faz música. Isso é um problema também de quem ouve e se bota dentro desse poço, na real, e assume um personagem. O jornalista Braulio Lawrence, editor de pop e arte do G1, traçou um paralelo interessante sobre como os artistas pop do passado expressavam essa tristeza e como atualmente os músicos do universo pop têm lidado com o tema em suas obras. Antes, nos anos 80, 90 e até nos anos 2000, com o Linkin Park, era mais comum, eu concordo, você cantar sobre o sofrimento usando poesia, usando metáfora. A saúde mental ainda era um tabu, ainda era um assunto do qual não se falava tanto. O Ian Curtis, do Joy Division, o Kurt Cobain, do Nirvana, o Chris Cornell, do Soundgarden, todos eles eram depressivos e cometeram suicídio, e eles escreviam letras para expressar o que eles estavam sentindo. Black Hole Sun, do Soundgarden, por exemplo, é totalmente surreal, tem imagens absurdas, e tinha muito fã que ouvia os versos e dizia que aquilo era uma mensagem positiva. Só que o Chris Cornell sempre respondia que era sim uma canção muito triste. Ele estava tentando, do jeito dele, falar sobre sofrimento, sobre tristeza, esses sentimentos que eram inerentes a ele. Mesmo que sejam sonoridades bem diferentes, o Joy Division fez um pós-punk mais soturno, o Nirvana é aquele grunge, muito mais agitado. As letras do Kurt Cobain e as letras do Ian Curtis, elas eram no geral cheias de desesperança. Se a gente pega The Eternal do Joy Division, poderia ser uma música do Nirvana. Tem verso até sobre ter raiva da própria filha, como se uma bebezinha fosse uma maldição, uma perda de tempo, nas palavras dele, do autor. É muito triste quando a gente pensa que alguém escreveu de fato isso, Dá aquela embrulhada no estômago. Não só essa, como outras músicas retratam sentimentos ruins e foram escritas por pessoas muito talentosas, mas também muito depressivas. Hoje eu não sei se essas músicas teriam tanto espaço, o que mostra que a forma que a música aborda a depressão e aborda a saúde mental nas letras mudou muito. Hoje a abordagem é bem diferente e eu tenho 3 exemplos. Briefing, da Ariana Grande, é quase uma aula de respirar. Ela tem até o tempo correto da respiração que vem no refrão. É para ajudar a respirar, segundo a letra, durante uma crise de ansiedade. Já Zen, da Billie Eilish, é um bom exemplo porque ela problematiza o uso irresponsável de medicamentos, no caso, o uso do alprazolam, o remédio receitado para distúrbios de ansiedade. Ouvindo a música, fica claro que o eu lírico tá depressivo, descrevendo uma festa com pessoas bebendo, fumando, vomitando, e ele ali ela meio paralisada, vendo aquilo tudo acontecer. Talvez o remédio fosse uma saída para isso, mas ela diz que não, ela não precisa desse remédio para se sentir melhor. São 2 ideias bem diferentes para se falar de depressão, de sofrimento. Uma música sobre respiração e outra sobre remédio. E acho que dá para falar que é algo que não caberia no repertório do pós-punk, no repertório do grunge ou no repertório do new metal. Mas ainda tem gente, eu acho que poderia ser sim acusada de glamorizar o sofrimento cantando hoje. Tem uma música do Shawn Mendes, para quem não sabe, é um galã canadense, um ídolo teen, que poderia facilmente ser do Linkin Park. A música se chama In My Blood. Essa letra vai narrando o sofrimento do Shawn Mendes de uma forma bem poética, fala sobre paredes desmoronando, sobre rastejar, sobre desistir. E o personagem da música diz que o sofrimento não pode ser combatido por remédio, não pode ser combatido por nada. O sofrimento está no sangue dele, é
definitivo. É uma letra forte que mostra que sim, ainda é possível cantar o sofrimento de todas as formas, até essa forma que lembra mais o que era comum nos anos 80 e nos anos 90. O que parece que mudou mais é que a gente hoje fala mais abertamente sobre se tratar, sobre querer ficar bem. E se a gente fala mais sobre isso, é natural também que a gente cante mais sobre isso. Segundo uma pesquisa encomendada por um laboratório americano em setembro de 2019, homens se suicidam mais e têm menos informação. 30% dos entrevistados do sexo masculino acreditam que a depressão está relacionada à falta de fé ou não sabem avaliar se isso é verdade. Entre as mulheres, apenas 17% pensam desta forma. Os homens também não conhecem muito sobre o tratamento, que é baseado em medicamentos e terapia. Mais da metade dos homens acreditam que a atitude positiva e a alegria de viver são suficientes para enfrentar chateações. Mas não podemos esquecer que depressão é uma doença. A ausência de informação se reflete nos números de óbitos. Dados do Ministério da Saúde mostram que homens se matam cerca de 4 vezes mais que mulheres. A questão é, homens têm um comportamento mais agressivo e usam de métodos de suicídio de maior letalidade. Isso sem falar que eles acreditam com mais ênfase na ligação da depressão com a fraqueza. Resolvi então perguntar ao psicanalista Enzo Pisimenti o que é, afinal, a tal da masculinidade tóxica e o que ela causa. A masculinidade tóxica pode ser tomada por 2 vieses, como o efeito e causa. Então aquilo que causa, de alguma forma, a masculinidade tóxica é, por um lado, exatamente essa questão que você traz, de um certo ideal cultural, de uma certa maneira de se relacionar com os ideais relativos ao masculino, faz com que esses ideais, digamos assim, se cristalizem em posições fixas demais. O que acontece atualmente é a crítica a alguns aspectos dessa fixidez. Alguns lugares onde o masculino, ou onde a masculinidade se transforma em algo tóxico. Poderia descrever aqui alguns: o viril, o provedor, o equilibrado, o sexualmente disposto, que não sente dor, emocionalmente sóbrio é um outro significante que aparece. Todos esses elementos, né, apontam para um lugar social, para uma maneira de se relacionar com o outro, né? E o que se supõe é que a partir dessa fixidez você tem coesão. E é a coesão que a gente precisa, né? Essa é a teoria. E nesse sentido, né, a gente padece da coesão. De coesão a gente cai na coerção. Há algo de muito coercitivo em relação a como que um homem deve se portar, que produz muito sofrimento no homem e produz muito sofrimento na mulher. E bom, produz muito sofrimento numa criança, filho desse homem e filho dessa mulher, que se organizam a partir dessa lógica, enfim, filho dos 2 homens, não importa, né? Há algo interessante pra gente pensar, que eu diria que o tóxico é qualquer ponto de fixidez, qualquer ponto de fixação. E aí a gente pode pensar em qualquer ponto de fixação, tanto o homem que não chora nunca porque não pode chorar, e o homem que chora sempre porque tem que chorar, né? E aí a gente cai na organização aí dos imperativos. Agora que sabemos o que é a masculinidade tóxica, o psicanalista Enzo fala como desconstruir tais padrões. Fundamental para começar essa desconstrução, esses movimentos pequenos de rodas de conversa, começar assim no chão, mas acho que tem que ser rodas de conversa pouco orientadas, no sentido de, para que eles possam de fato falar o que é isso, o que é violência, para daí chegar no que é ser homem, sabe? A desconstrução aqui é da posição de violentador. Ainda sobre essa desconstrução, por que não pensar o que significa ser um homem? E depois, pensar quais características os homens não precisam e não desejam mais ter. Assim, pouco a pouco, ninguém questionará sobre o que é ser mais ou menos homem.